Fala fiel, uma excelente quinta-feira para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão, que está quase quitando o transfer ban e já está se movimentando internamente para reforçar a equipe para essa temporada de 2026, onde já começa domingo na estreia do Paulistão. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações do Coringão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Fora do Corinthians, com Amanda Barbosa, está posicionada ali do lado de fora do CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista, para atualizar mais uma baixa do trio Jim. É difícil ver os três em campo juntos, né, minha amiga? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Vini. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. É bom ele não poder ter que falar baixinho, não precisar, né? Já passei por essas situações. Mas vamos nessa. Vini, é isso, mais uma vez. Foi uma dificuldade que o Dorival teve na temporada passada. Já começa essa temporada de novo, passando por essa situação, né? A gente já tinha contado aqui essa semana da ausência do Memphis, que tá tratando um edema ósseo no joelho, algo que já incomodava ele desde a temporada passada. O Yuri Alberto tá na Europa ainda, né? Na busca desse visto italiano. E aí agora tem a situação do Garro. Ontem à tarde ele passou por um procedimento cirúrgico por conta de uma fratura no punho esquerdo. Não é uma situação de agora, essa fratura aconteceu no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, lá no dia 21 de dezembro, aí ele foi pra folga e na reapresentação ele acabou se queixando de dor, né, nesse punho esquerdo. O Corinthians até tentou fazer uma abordagem um pouco mais conservadora, mas depois de submeter aí o jogador a exames médicos e consultar alguns especialistas em mãos, a devolutiva acabou sendo unânime de que esse procedimento cirúrgico seria necessário. Então, já passou por esse procedimento, já teve alta também, mas o Garro deve ficar pelo menos 3 semanas aí ausente da equipe do Corinthians, deve desfalcar o time nesse começo aí de Campeonato Paulista. A gente fala de um começo, mas com data reduzida, pelo menos quase metade ali, né? 5 rodadas ali do campeonato. Então, tem essa ausência aí do trio Jim. Não significa que o jogador não vai treinar de jeito nenhum, provavelmente nesse período não vai fazer trabalho com bola, mas vai ficar sob os cuidados da equipe de fisioterapia do Corinthians, fazendo trabalhos em 2 períodos, né, aqui no CT Joaquim Grava. Então é mais um jogador aí que o Corinthians não vai poder contar nesse comecinho de temporada, fechando esse triozinho aí, pelo menos. Mas aí a gente olha para outras situações também, né? Tem a questão do Pedro Raul, jogador que voltou de empréstimo do Ceará nessa temporada, foi reintegrado ao elenco, tá trabalhando. O Corinthians até tem o interesse em buscar alguma negociação, que seja empréstimo ou que seja uma transferência definitiva pelo jogador que tem contrato ainda até 2028, né? Mas nesse comecinho de temporada pode surgir oportunidade aí pro Pedro Raul, né? Tá trabalhando ali com o Dorival, pode mostrar serviço, pode surgir oportunidade para ele em campo. Tem o Guinegão ali também, que foi bem em alguns momentos da temporada passada, mas quem sabe, né, Vini? Entrega o serviço, quem sabe a oportunidade vem. Ah, sem dúvida, e ele vai poder ganhar minutos num campeonato onde possivelmente os grandes titulares do time serão preservados, serão poupados, né? Claro que Supercopa em fevereiro é uma outra história, mas nessas primeiras rodadas do estadual, acho que Memphis, próprio Yuri, o próprio Garro, eles vão ganhar um descanso, chance para o Pedro Raul e para outros que estão voltando de empréstimo. Um abraço, bom trabalho para você, minha amiga. Vamos falar de Corinthians aqui, reforço. Nós temos uma informação aqui que o Corinthians tem o seu primeiro reforço para 2026, caso o transfer ban caia em breve, né, Hernan? Porque você tem informação sobre isso também. Mas, Hernan, dá para dizer que Gabriel Paulista, zagueiro ex-Atlético de Madrid, ex-Arsenal, ex-Valência, é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada? É o reforço acertado. Ontem eu coloquei no vídeo aqui das nossas redes da ESPN, eu falei, o Corinthians já tem o seu primeiro reforço, tal. Aí os caras no comentário começaram, mas como assim, transfer ban e tal? Vamos explicar todo esse imbróglio de como o Corinthians chega aos seus reforços e quando é que vai poder anunciar e colocar esses jogadores para poder treinar, para poder estar inscrito e jogar o Paulistão, que começa no fim de semana, para deixar bem claro. O Gabriel Paulista é um jogador que, sonho de infância, sonho de moleque jogar no Corinthians. O Gabriel Paulista teve uma infância difícil, como muitos jogadores, como muitas pessoas, ninguém nasceu em berço de ouro e tal, mas o irmão o Gabriel Paulista frequentava estádio, vestia camisa, e o irmão dele, que tentou ser jogador de futebol,
ele foi até dos Gaviões, de organizar ele e foi tal. da organizada. O irmão dele já não tá mais entre nós e tal, e assim, para ele é uma coisa assim de a família, honrar a família, realizar um sonho do irmão, aquela coisa toda. Tem uma questão familiar também que isso pesa muito na volta do Gabriel Paulista. E o mais importante é que assim, é um trabalho em 2 tempos. É uma tabelinha, vamos dizer assim. O Fabinho Soldado, ex-executivo que hoje está no Internacional, já tinha tido uma conversa muito boa com o Gabriel Paulista, quando a gente, inclusive, a gente que deu primeiro essa história do Gabriel Paulista no Corinthians, tinha uma conversa bem alinhada. Só que assim, à época, na última janela, o transfer-ban do Corinthians não tinha assim um norte. O Corinthians não tinha assim toda essa certeza de que iria derrubar o transfer-ban, porque estava muito bagunçado na questão do impeachment, do Augusto Melo e tudo mais. Então o Gabriel Paulista falou, bom, vamos esperar a próxima janela, ver o que vai acontecer. Mas já tinha não um acordo, mas uma conversa muito bem elaborada, muito bem encaminhada. Tipo um acerto verbal, assim, podemos dizer. Não vou dizer acerto verbal, porque vai parecer que os caras já se acertaram lá e foi assim, uma conversa muito boa, uma conversa muito interessante. Quando ele decide voltar, ele rescinde contrato com o Besiktas, 1 ano e meio de contrato que ele ainda tinha com o Besiktas, ele tinha a receber 4,5 milhões de euros por esse contrato. Isso é uma grana, viu? Abriu mão, deixou tudo para trás. Que dá mais ou menos uns 28 milhões. 27, 28 milhões de reais. Ele abre mão, deixa para trás, porque na retomada de conversas com o Corinthians, o Corinthians se interessa muito. O Corinthians falou, não, a gente quer, se você vier como agente livre, sem custos e tal, topamos na hora. Então, o olho brilhou, ele deixou para trás essa grana, tanto que ele já até tinha dado um spoiler, né? Na viagem de volta ou que ele sai da Turquia para o Brasil? Então ele não tá aqui, ele tá lá, né? Ele tá lá. Ele tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá. Não sei se ele foi e voltou para passar fim de ano e tal, mas o fato é que ele tira uma foto no espelho com a camisa do Corinthians. E a camisa atual do Corinthians, né? A camisa que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Então, assim, já era uma situação que estava acontecendo. E o Gabriel Paulista chega para um contrato de 2 temporadas, 2 anos, com um salário dentro de um teto realidade financeira do Corinthians. Não é um salário que, meu Deus, astronômico e tal para o Gabriel Paulista. E ele realiza um sonho. Então é o primeiro reforço que o Corinthians vai ter nessa temporada de 26, assim que caiu o transfer-ban internacional. Para os críticos do Félix Torres, tem muita gente no chat falando aqui, ó. Fabinho é muito Corinthians, tá levando o Félix Torres pro Internacional. Sacanagem, tá? Eu tô vendo aqui, tem gente que tá rindo. Aliás, uma última atualização sobre Félix Torres. Tá, eu ia te perguntar isso. Abre aspas para a fonte. Tem que resolver hoje. É o prazo. Hoje é que a questão do Félix Torres se resolve com o Inter. Já que a gente entrou nessa questão, vamos explicar. O Corinthians tem uma negociação avançada para emprestar o Félix Torres para o Internacional por uma temporada. Com opção de compra de 4 milhões de dólares. Com opção de compra de 4 milhões de dólares. É um valor até que alto. Mas, para esse negócio se concretizar, tem uma dívida do Corinthians com os agentes do Félix Torres, é isso, né? O agente, vamos colocar não são os agentes, é o agente. O agente. Pepe Chamorro, que é um equatoriano, que trabalha com a Arboleda também, outros atletas. Ele tem alguma situação para receber, que são atrasados do contrato do Félix Torres, e aí envolve premiações, luvas, aquela coisa da comissão. Então, assim, o Pepe Chamorro, o empresário, ele não quer dar o aceite para a negociação. Ele, como empresário, como detentor dos direitos do jogador por contrato, ele não quer liberar enquanto o Corinthians não tiver esse acerto do que está atrasado pendente ali. Do que está pendente. Tá. Só que esse acerto entre Félix Torres e Internacional, ele já tem mais de uma semana. Então faz mais de uma semana que o Inter, o Corinthians e o Félix Torres se acertaram. Caramba. E aí o Internacional não vai ficar esperando. Abre aspas para a sua fonte de novo, porque a nossa produção pediu, eu queria entender. O que ela falou mesmo? Hoje é o dia para resolver essa situação. Hoje é o dia para resolver essa situação do Félix Torres. Tá, entendi. Se não resolver, muito provavelmente vai cair o negócio. Nossa, então... Corre o risco de cair o negócio? Corre.
Tá. Corre. Ó, lembrando, a gente tá falando aqui, ó, 9h31 da manhã. Hoje eu quero... 9 da manhã. Pode ser que 11 da manhã tá tudo certo, o cara aceitou lá, beleza, fez um acordo e vambora, Félix Torres vai jogar no Internacional. Agora, há uma expectativa de que hoje vai se resolver, mas precisa ter esse aceite. E para ter esse aceite, tem que estar todas as partes de acordo. E há uma parte que ainda não está. Hoje a jornada da Lili vai ser maravilhosa na ESPN, eu tenho certeza. Ela começa aqui no Sport Center para falar de Corinthians, que se livra dos transfer bans. Tem notícias boas, né, Lili? Mas ao mesmo tempo a saída do Maicon e ao mesmo tempo também possíveis reforços. Eu quero que você explique pra gente como que o Corinthians vai poder trazer o Gabriel Paulista, o zagueiro, ao mesmo tempo que ainda tem o transfer ban na FIFA, né, Lili? Bom dia! Exatamente, Joãozinho. Beijo pra você, pro Donk, pra Mari, ao fã de esportes. O caminho vai se abrindo aí pro Corinthians ir ao mercado para trazer novos jogadores, como a gente vem falando ao longo da semana, com muita cautela financeira, mas os reforços irão sim chegar. A começar pelo Gabriel Paulista, de 35 anos. Já está tudo certo, tem todos os detalhes, né, no ESPN.com, matéria do nosso André Hernan e do Felipe Silva também, dando todos os detalhes dessa negociação que não começou com o Marcelo Paz, tá? Então a gente tem que dar os créditos também ao Fabinho Soldado, que está no Internacional. Ele começou conversando aí com o Gabriel Paulista na última temporada, de que se ele retornasse para o Brasil, a prioridade era jogar com a camisa do Corinthians, né? Ele já se declarou corintiano também. Então as conversas começaram ainda sob o comando do Fabinho Soldado. É claro que o Marcelo Paz assumiu agora, né, a direção do futebol e começou a conversar com ele, negociar. Deu tudo certo, o Corinthians agora tem que esperar cair o transfer ban em relação ao Félix Torres. Isso está próximo de acontecer. Assim que esse transfer ban for derrubado, ele poderá ser inscrito e aí oficialmente, claro, o Corinthians vai anunciar o Gabriel Paulista, de 35 anos, o zagueiro, como novo reforço. Ele que ficou 13 temporadas na Europa, então passou por Valência, Vila Real, Atlético de Madrid, estava no Besiktas da Turquia e para sair de lá, abriu mão, vê se vocês estão sentados aí para ouvir, 30 milhões de reais. Ele abriu mão, rescindiu o contrato para jogar com a camisa do Corinthians. Agora a gente fica pelo aguardo aí do anúncio oficial. Em relação ao Maicon, o Maicon assinou com Atlético Mineiro, né? Agora ele é do Galo. Ele não gostou muito das tratativas aí com o Corinthians. Quando era o Fabinho Soldado, estava certo ali de que seriam 3 temporadas. Marcelo Paz chegou, tentou diminuir para 2. Nesse impasse ele acabou aceitando aí a proposta do Galo. Então ele não joga mais com a camisa do Corinthians. Corinthians que sim vai ao mercado com cautela, mas já começa com o Gabriel Paulista oficialmente só depois que cair o transfer ban, Joãozinho. Perfeito, Lili. Era essa a dúvida que eu tinha, né? Alguns transfer bans estão caindo, CBF, Matias Rojas, mas rola ainda esse transfer ban do Félix Torres na FIFA. Só que o Corinthians tentando se reforçar e, na minha opinião, quero saber de vocês, obviamente, o Gabriel Paulista chega para ser titular, muito provavelmente, nesse Corinthians, vocês não acham? Vem de uma temporada legal no Besiktas. Sim. Acho que o Dorival, ele tem uma estrutura ali, né? Acho que o Corinthians, ele conseguiu esse encaixe de dupla de zaga, mas pro meio final de temporada, de fato, ali, né? Para passar essa segurança pro corintiano, enfim, pra equipe. Mas eu acho uma peça importantíssima. Do que a gente tem de informação ali, não era prioridade, mas eu sempre achei que essa linha defensiva do Corinthians merecia um nome também, né? Desde a temporada passada que o Corinthians não conseguiu contratar tanto assim. Então também acho um bom nome. E o que dá a entender que o Corinthians, de fato, está trabalhando para derrubar o principal transfer ban, né? Agora na FIFA. Então, acho que o corintiano está confiante. Sai Félix Torres, provavelmente indo pro Internacional de Fabinho Soldado, né, Donk? Gabriel Paulista chegando, eu acho que o Corinthians cresce um pouco mais no setor defensivo, você não acha? Concordo, acho que é uma peça mais consolidada. Lógico, o Corinthians não está contratando o Gabriel Paulista, que jogou no Arsenal, que fez 200 jogos de La Liga entre Villarreal e Valência, mas é um zagueiro com uma baita trajetória e que vinha jogando regularmente. Sofreu com lesão na última temporada, né, perdeu quase metade do Campeonato Turco, mas nessa vinha jogando, inclusive sai no momento que ele recupera a titularidade, foi titular nas últimas 7 rodadas do Campeonato Turco. Então acho que tem um acréscimo na questão técnica e concordo com a Mari. Ainda que não fosse a prioridade, era uma posição porque nenhum zagueiro se estabeleceu totalmente o tempo todo. Você chega, o André Ramalho seria o tecnicamente melhor zagueiro do Corinthians, teve um período de oscilação, começou muito bem, depois teve uma queda. Acho que o Gustavo Henrique foi o principal zagueiro do time. O único titular, basicamente, a temporada toda, né? Temporada toda, então ainda teve muita alternância nessas peças. Ainda que não fosse prioridade, concordo que precisava de uma peça e era uma oportunidade de mercado de ouro.
Um jogador sem custos, vindo do mercado e muito disposto a jogar no Corinthians por toda essa identificação. Então acho que considerando todo esse cenário, fazia muito sentido a contratação e o Corinthians eleva o nível da sua linha de defesa. Inclusive, a Lili deu uma moral para o Fabinho Soldado, que começou as tratativas, mas vamos dar uma moral também para o Fala Fonte, pois foi no Fala Fonte que o Gabriel Paulista declarou amor pelo Corinthians e tudo mais. Isso aí também deve ter ligado uma anteninha ali no Fabinho Soldado ainda na época do Corinthians. Pera aí, pô, aí pode dar match. Pelo coração já pegou. E não é o único Gabriel não, tá? Tem o Gabriel Magalhães, mas esse aí, esquece. Esse aí eu acho que o patamar, no momento, eu acho que o Corinthians... Tá torcedor, né? Torcedores, calma, deixa ele visitando a Neoquímica Arena que tá tudo certo. Mas, ó, Maicon saindo. Agora oficial. Pela forma que foi o contrato, eu acho que faz sentido, né? 3 anos não faria tanto sentido. O Corinthians seria meio que arriscado pro clube, que também tá nessa situação ainda de transferban e etc. Contar com o Maicon mais 3 temporadas, vocês concordam? Só pra gente citar o Maicon também. Eu tenho minhas dúvidas ainda. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o momento ali segurava. E vou trazer aqui uma matéria do GE trazendo algumas informações aí, principalmente de como o Corinthians está se organizando para acabar com esse transferban e começar a trazer reforços para essa temporada de 26. Abre aspas, o Corinthians retomou a negociação com o Santos Laguna do México para fechar o valor a ser pago para derrubar o transferban imposto pela FIFA desde agosto do ano passado. O movimento ocorre em um momento no qual a diretoria acelera o pagamento de pendências financeiras que impedem o clube de registrar jogadores. Nos últimos dias quitou a dívida com Rojas de 41,2 milhões em um processo que também resultou em condenações na FIFA e na Corte Arbitral, e pagou 7,2 milhões referentes à terceira parcela do acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD da CBF, para tentar reverter o transferban em vigor desde outubro. Agora as atenções se voltam para a dívida com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres. Há negociações em andamento para a definição do valor exato a ser depositado. O presidente corintiano deu diferentes datas para quitar a dívida e poder começar a temporada liberada para fazer essas contratações. O primeiro Stabile passou os últimos meses de 2025 falando que pagaria agora em dezembro, depois deu um prazo até 5 de janeiro também descumprido. A nova promessa é que o desfecho do imbróglio ocorra nos próximos dias. Nesse meio tempo, a diretoria precisou fazer contas e se organizar financeiramente, mesmo com o recebimento de cotas do Brasileirão e da premiação da Copa do Brasil, e a obtenção de empréstimo de 70 milhões. É que um acordo de refinanciamento da dívida da Neoquímica Arena, assinado em 2022 pelo ex-presidente Duílio, prevê que a Caixa Econômica Federal pode reter 50% das premiações recebidas pelo clube, como 77,175 milhões do título da Copa do Brasil de 2025. O dinheiro de premiações e outros créditos recebidos pelo Corinthians devem passar primeiro por contas bancárias administradas pela Caixa, que pode reter 50%, para abater a dívida do clube pela construção do estádio. Os contratos foram divulgados pelo blog do Paulinho. Enfim, que acordo assinado pelo Duílio na sua gestão em 2022, hein? Reter 50% das premiações. Por isso que está tendo essa dificuldade, essa demora de conseguir dar baixa no transferban. Teve a questão também do acordo com o Matias Rojas. Mas enfim, vamos aguardar. O Corinthians precisa de reforços pontuais, até porque a temporada já começa nesse final de semana e a Libertadores aí em abril. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!